Alô amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão, com esse amigo, Leão Borges, para a nossa conversa de domingo, no nosso cafezinho da manhã. Eu espero que esse domingo esteja sendo de muita alegria, muita paz para toda a família e que todos estejam bem. Nós temos aqui à mesa algumas guloseimas e ofereço aos amigos e aceite de bom grado aquilo que você me oferecer da sua mesa no momento em que estivermos conversando. É uma alegria tê-los comigo, um prazer imenso estar com todos e pedindo aos amigos que nos deem a força aí da inscrição, se inscrevam no canal e também acionem os sininhos para receberem as notificações e dê o seu gostei se ao final acharem que valeu a pena, que o nosso assunto é útil. Compartilhe com os amigos, com os familiares, com aqueles a quem possa o assunto interessar. Nosso assunto de hoje é 50 coisas a fazer antes de morrer. Vamos ao tema. Nosso cafezinho dessa manhã, cafezinho que eu te ofereço. Um certo senhor, já na madureza, estava sentindo que a vida estava muito vazia, muito sem objetivo, os dias se repetiam na mesmice. Ele achava que a vida estava perdendo um pouco da sua graça, da sua beleza, daquele encantamento. Ele era sempre muito ativo, muito propositivo, tinha até uma certa hiperatividade, gostava de viajar, gostava de encontrar pessoas, gostava de ir a lugares, mas de repente a vida parece que deu uma modificada e as coisas pararam de ser como ele era. Então ele começou a pensar assim: meu Deus, eu já estou na madureza, daqui a pouco o tempo passa e eu não vi o tempo passar e eu não fiz as coisas que eu gostaria de fazer. Mas o que é que eu gostaria de fazer? São tantas coisas que eu preciso fazer uma relação. E ele lá um dia sentou-se à sua mesa e começou a escrever uma relação, uma lista de coisas que ele achava que podiam ser feitas ao longo do tempo que restava de vida. E provavelmente não era pouco tempo, mas como a gente não tem nunca certeza de quando é que se vai dar o encerramento da vida, ele falou: deixa eu organizar esse lado aqui. E à medida em que ele estava escrevendo, chegou uma amiga, e a amiga foi recepcionada. Ele se levantou, foi lá, abriu a porta, ela veio, sentou-se à mesa com ele, viu um papel e vários apontamentos. Ela perguntou: o que é que você está fazendo? É algum testamento? Ele diz: não, eu estou só fazendo uma lista de coisas. Ela falou: que coisas que você está relacionando? Ele falou: as 50 coisas que eu desejo fazer antes de morrer, que eu preciso fazer antes de morrer. Ela falou: você me dá essa lista para mim? Ele falou: não, essa lista é minha. Eu vou fazer a minha lista de coisas essenciais, de coisas fundamentais, aquilo que eu não posso deixar de fazer enquanto estiver em vida, enquanto eu viver. Mas quando a morte chegar, que eu já tenha pelo menos realizado essas mínimas 50 coisas que eu vou relacionar aqui nesse meu rol de coisas importantes. Ah não, mas me dá essa lista, eu também quero fazer coisas. Ele falou: não, então faça a tua lista, porque cada um tem as suas prioridades, cada pessoa tem a sua maneira de ver a vida, cada pessoa elege o que lhe é mais importante. Aqui, entre outras coisas, tem assuntos que dizem respeito somente a mim mesmo, coisas que são de caráter pessoal. Então eu não vou, obviamente, servir de exemplo para ninguém. Então aquilo que está aqui na minha lista diz respeito a mim mesmo, diz respeito à minha vida. Agora, o que estiver na tua lista vai ser aquilo que lhe pareça mais importante. Uns acham que é viagens, por exemplo, tem gente que adora viajar. Ah, eu antes de morrer quero ir para a Turquia, o outro quer ir para a Inglaterra, o outro quer ir para a América, o outro quer ir na África, quer fazer um tour pela Europa. Enfim, é um plano e esse plano precisa ser registrado na sua mente
para fazer parte daquelas coisas que são importantes para você, daquilo que faz sentido na tua vida. Tem gente que coloca, eu preciso fazer um curso. Por exemplo, eu vou levar 5, 6 anos para fazer um curso, então eu tenho que de alguma maneira considerar que as coisas que estão relacionadas não vão acontecer magicamente. Para que elas aconteçam, eu preciso dar causa, eu preciso dar motivação para que isso aconteça. Então, se uma pessoa quer fazer um curso, ela tem que fazer, obviamente, o ensino básico, ela tem que buscar descobrir qual é a especialidade, qual o caminho a seguir nessa área cultural. E, naturalmente, se ela quer ser uma médica, ela precisa trabalhar para que uma boa faculdade seja feita. Para entrar numa boa faculdade precisa de uma preparação adequada. Enfim, tem todo um trabalho que, se nós não tivermos prioridade, não dermos a eles a importância devida, se eles não forem registrados na nossa mente, passarão pela nossa vida como apenas uma vontade, como um desejo. Mas se nós elaborarmos um plano para chegarmos a esse objetivo, ele fazendo parte daquelas coisas essenciais da nossa vida, não pode ser ignorado ou esquecido ao longo da caminhada, porque outras prioridades surgirão. Aquele que quer fazer uma viagem pode capitalizar o recurso. Se ele precisa aprender uma nova língua para poder se dar melhor na viagem, para ter maior conforto e maior segurança na viagem que vai fazer, ele pode se matricular durante 1 ano, 6 meses, 8 meses, 2 anos, e de repente ele está apto, ele está hábil naquela língua que ele vai precisar saber, conhecer, conversar, entender, no destino que pretende se dirigir. Mas existem coisas que não são dessa área de predileções, gostos, desejos e sonhos. Existem coisas que precisam ser feitas, sobretudo, porque tem a ver com a nossa vida íntima, com aquilo que são os nossos valores. Muitas vezes a pessoa concebe a ideia de que, tendo um temperamento um pouco complicado, às vezes excêntrico, que ela precisa fazer modificações pontuais. Então, se ela coloca isso na sua lista de prioridades, é óbvio que ela vai cuidar desse aspecto. Se é uma pessoa triste, precisa se alegrar, ela precisa ter motivações para que essa alegria chegue. Então tem que buscar essa alegria, tem que despertar essa alegria. Isso tudo faz parte de objetivos, faz parte de planos. São coisas que nós, de repente, descobrimos que precisamos fazer. Tem gente que adoraria ajudar o próximo e não sabe como. Então precisa buscar as maneiras de fazê-lo, os lugares. Precisa frequentar ambientes em que as pessoas se entreajudam, que as pessoas cooperam, colaboram uma com a outra. Então, as providências que vão ser tomadas, elas precisam ser tomadas em função de objetivos, de coisas prioritárias, daquilo que nós elegemos como sendo fundamental. E se ficar apenas na boa intenção ou no desejo, nós não vamos ter foco, nós não vamos observar que aquela coisa está sendo feita, está por fazer ou ainda não foi feita. Então, aquele senhor disse para a amiga, olha, a minha lista é a minha lista. Por exemplo, eu sou um homem muito ansioso e eu preciso deixar de ser ansioso. Então, eu coloquei na minha lista que antes que eu morra ansioso, eu preciso controlar a minha ansiedade. Então, coloquei, é um dos meus objetivos. É uma das 50 coisas que eu tenho que fazer antes de morrer. De maneira que posso ter uma lista de 50, 100 coisas, ou talvez nem tanto, talvez 10, 20 coisas que eu gostaria de fazer antes que a minha vida expirasse na Terra. Porque a oportunidade de fazer é aqui, e a oportunidade de fazer é agora. Ou eu posso começar agora a fazer dentro de mim aquilo que daqui a pouco vai acontecer do lado de fora da minha vida, num ponto qualquer da minha jornada. Então, quando perguntaram para um garoto, né, o que ele gostaria de ser, ele falou, eu quero ser médico. Então, pequenininho, garotinho, estranhar que o garoto queira ser médico? Não. E ele gravou aquilo na intimidade dele, ficou como objetivo de vida, ele se tornou
profissional da medicina, né? Quantas pessoas não querem ser professoras, né? Alguns querem casar, ter filhos. Isso tudo são objetivos para a vida, e objetivos nós vamos fazer antes de morrer, né? Porque ter casamentos virtuais, isso não interessa. O casamento tem que acontecer na objetividade, na realidade da vida de relações, né? O profissionalismo, a conquista de um determinado patamar profissional, de um determinado patamar intelectual e, sobretudo, de um patamar moral, quando nós queremos atingir o objetivo de sermos pessoas de bem, de sermos pessoas honradas, de sermos pessoas dignas. Isso tudo faz parte dos nossos pontos a serem atingidos durante uma existência. Para isso Deus nos dá o tempo, para isso nós temos o tempo necessário, mas não temos todo o tempo como imaginamos. Há coisas que precisam acontecer uma certa pontualidade, há coisas que nós precisamos começar a fazer mais jovens para podermos desfrutar quando maduros, coisas que nós precisamos já na madureza ter conquistado para chegarmos a uma velhice saudável, a uma velhice confortável, a uma velhice tranquila. Então, nós sabemos que nada acontece por acaso, que não há digamos assim, condição fortuita das coisas acontecerem ocasionalmente, por acidente, né? Boa parte das coisas podem nos surpreender, mas nem todas as coisas nos surpreenderão. É necessário plantar para se colher mais tarde, diz o velho adágio, né? A semeadura é facultativa, a colheita é que é obrigatória. Então, nós só vamos colher aquilo que semeamos, né? Disse até, contraditoriamente, que quem semeia ventos vai colher sempre tempestades pela vida. Claro que se na nossa lista de coisas a fazer antes de morrer estiver semear paz, semear alegria, semear felicidade, é claro que nós vamos colher tudo isso mais tarde na nossa jornada. Então, o exemplo daquele senhor falando à sua amiga que a lista dele não lhe servia. Podia ser que lá um detalhe ou outro as coisas se assemelhassem, porque em muitos pontos as coisas se parecem para todo mundo, mas não são exatamente iguais. Cada pessoa vive uma realidade, cada indivíduo tem seus sonhos, tem suas predileções, tem suas esperanças. Então, nesse sentido, aquele Senhor nos deu uma lição. Tenhamos também muita atenção nas nossas escolhas, nos nossos objetivos, para que a vida não passe assim como nuvem, uma nuvem passageira, um desejo que não se realiza por falta de objetividade, um sonho que não se concretiza por falta de nos dedicarmos a ele, por falta de elaborarmos melhormente esse sonho dentro de nós. Então, 50 coisas a fazer antes de morrer. Alguém poderá perguntar, mas quais são essas 50 coisas? Cada um tem a sua lista de prioridades, né? Tem pais que é de ver os filhos crescerem saudáveis, crescerem úteis, crescerem bons, crescerem cidadãos de bem, darem uma boa faculdade, preparar para que eles tenham melhor orientação ao longo da vida, tornar a vida um pouco mais tranquila, mais serena, despojar-se de coisas, desapegar-se de coisas, oferecer o melhor de si, contribuir numa boa causa. Talvez algum desses itens possam fazer parte das 50 coisas que alguém precisa fazer ou deseja fazer antes de morrer, né? Não há aqui nenhum fatalismo no sentido de acharmos que temos que apressar as coisas. O que não podemos é protelar as coisas. O que não podemos é adiar as coisas ad infinitum, porque não as consideramos prioritárias enquanto vida Deus nos dá, enquanto saúde Deus nos oferece, enquanto lucidez também nós temos e enquanto vitalidade, força física, força mental, força emocional e espiritual nós temos para realizar qualquer lista de todas as coisas que são importantes para serem feitas durante a vida.
Então o recadinho de hoje era esse, aqui no nosso cafezinho, uma lista de 50 coisas para fazer antes de morrer. Era a preocupação daquele senhor cuja vida parecia ter caído na mesmice. Muitas vezes habituamos-nos a uma rotina perigosa, a uma rotina falsa, que apenas nos envolve e, como se for um rolo compressor, vai nos levando, nos empurrando dia após dia, sem que nada de especial, nada daquilo que está no nosso rol de esperanças, interesses e desejos venha a acontecer. Então, para que não carregamos nessa de vivermos as consequências de um tempo sem objetivo, tenhamos a nossa listinha, ainda que não seja de 50 coisas a fazer, mas daquilo que seja mais importante na nossa vida. E que seja mesmo uma lista secreta, não tem problema, mas que nós não deixemos de ter a nossa lista de objetivos para essa existência, o propósito dessa vida, bem claro, na nossa mente, no nosso coração, para fazermos enquanto Deus nos dá vida, vida como hoje, nesse dia maravilhoso em que falamos uns aos outros, falamos uns com os outros e tomamos um cafezinho gostoso nessa manhã de domingo. Nosso beijo muito carinhoso, o abraço fraterno desse amigo aqui no canal e obrigado por ter participado comigo desse momento glorioso da minha vida, porque uma das coisas que certamente faz parte da minha lista de coisas a fazer enquanto viver e antes de morrer é continuar amando todo esse grupo maravilhoso de pessoas, de criaturas que Deus me deu para a vida, entre elas os amigos que estão comigo todos os domingos, pela manhã ou em qualquer outra hora da sua vida, tomando esse cafezinho gostoso aqui na Toca do Leão. Fique em paz, que Deus nos abençoe.